Vamos lá, pessoal. Esse é o sétimo vídeo aí da série, né? Dando continuidade à questão do manejo de mão. No anterior eu expliquei da entrada única, que eu vou explicar da entrada parcial, né? Apesar de ficar parecido no decorrer do caminho, a gente não vai tratar nada de preço médio aqui, tá bom? Não é preço médio, a entrada parcial ela não é o preço médio, né? Mas vou passar o conceito aqui do que o mínimo que a gente pode observar de uma maneira bem simples mesmo. O que você tem que ter em mente quando a gente está fazendo a entrada parcial? A entrada parcial, gente, é a subdivisão de uma entrada única, né? O ideal de fazer entradas parciais é se eu estiver pensando aqui, quando eu estou operando com mais contratos, suponhamos que eu esteja operando com 3 contratos, e eu quero dividir essas entradas em três. No lugar eu faria uma entrada única com 3 contratos, mas eu quero mudar a maneira como eu vou gerenciar a entrada e eu vou fazer 3 entradas de um contrato de maneira parcial, né? Ou seja, eu sempre estopo a minha operação, eu não faço o preço médio, tá? Eu sempre estopo e eu manejo o meu gain. Como que ela basicamente funciona? Aqui na direita eu tenho o valor de perda, onde perda CT, porcentagem de perda CT é de capital total e CA é de capital alocado. Então aqui eu estou olhando individualmente cada operação, cada entrada, né? Vou colocar aqui tem uma formulinha, eu vou apagar essa formulinha aqui que a gente não vai precisar na verdade. É, eu estou olhando aqui cada entrada individualmente, apanhando-se aqui que eu tenha feito uma entrada no 122 mil com stop loss de 100 pontos e um take profit de 100 pontos. Essa entrada ela tem o valor de perda dela é 20, a porcentagem de perda dela em cima do capital total e do capital alocado, igual a gente viu aqui na entrada única. Eu tenho aqui nesse momento o meu ganho real, que ele vai mudando de acordo com a operação, porque se eu faço uma entrada parcial onde eu estopei a primeira e eu estou fazendo a minha segunda entrada, o meu ganho real, né, não é o valor financeiro aqui dessa entrada. A gente vai ver isso simulando aqui as várias entradas. Eu tenho a razão perda-ganho dessa operação como um todo, né, o financeiro gain-loss, igual a gente tinha visto ali em cima. Então, se eu começo essa operação aqui, vamos supor que eu fosse fazer uma operação em que eu tenho ali ao longo de um todo 600 pontos de stop loss que eu queira definir, mas eu não quero fazer essa operação de uma vez só. O que eu quero dizer? Eu não quero fazer uma entrada única aqui que eu tenha 600 pontos de stop loss, porque permite no meu financeiro, e 400 pontos de take profit. Quero fazer isso como uma entrada parcial. Então eu vou dividir aqui, quando esse stop loss, que a minha primeira entrada, eu confio bastante na minha entrada, então o meu primeiro loss aqui eu vou colocar como se ele fosse 100 pontos, e o primeiro take profit aqui que eu vou buscar, minha primeira saída é 200. Nesse momento eu estou com 200% a razão perda-ganho. O total de possibilidade que eu estou dando de ganhos aqui é 40, o máximo de perda é 20, só estou com uma entrada pré-definida. O risco dessa operação, beleza. Aí eu tenho duas possibilidades, né? Vou configurar aqui. Eu vou imaginar que depois que chegar em 100 pontos, eu vou estopar essa operação e vou refazer a entrada. Vamos pensar numa entrada de compras, menos que esse 122 mil for uma compra. Então, quando eu chegar aqui no 121.900, eu vou fazer uma nova entrada, estopando essa entrada anterior, porque eu não quero fazer preço médio, né? O stop loss dessa entrada, eu vou colocar aqui 150 pontos, essa entrada. E o take profit dessa entrada, né, vou colocar aqui que eu quero que seja esses 150 pontos aqui, mais os 150 pontos, aliás, esses 100 pontos que já andou contra, mais os 200 pontos que eu tinha. Então essa entrada aqui eu vou colocar um take profit nela de 300 pontos, que eu vou manter a saída no mesmo lugar da operação anterior. E estou acrescentando aqui esses 100 pontos para poder cobrir o stop loss que eu acabei tomando por aqui. Então essa operação individualmente ela tem esse risco, esse é o risco dela. O meu gain, valor de ganho total aqui estaria sendo R$60. Só conferir aqui se eu estou considerando a perda. Não, aqui eu não estou considerando a perda na questão do ganho real, tá? Tem assim a formulinha daqui.
Aqui está o ganho individual também da questão da operação. Bom que a gente olha isso uma vez só. Acabei me confundindo aqui. Acho que eu já tinha feito uma formulinha. Mas vamos dar continuidade. A razão perda-ganho dessa operação, ela também está 200%, né? Porque 300 é 2 vezes maior aqui do que o 150. Esse aqui está sendo o loss da operação. Repare aqui que mudou a possibilidade total de ganho, está sendo de R$100. Por quê? Porque estou juntando as duas possibilidades de ganho. Assim, eu estou simulando aqui como se fosse uma perda, mas existe também a possibilidade de eu ganhar essa operação, o preço voltar, me dar uma nova entrada no 121.900 e eu dar gain. Então, o máximo de gain que eu estou de possibilidade de ganho nessa operação está sendo 100 e a maior possibilidade de perda 50. Isso está me dando possibilidade de ganho em cima do capital total, em cima do capital alocado e a possibilidade de perda. Né? A razão perda-ganho total nessa operação aqui está sendo de 200%, né? Tá a média completa. Se eu mudar isso aqui um pouquinho, gente, se eu colocar esse stop loss aqui em 100, né, a razão perda-ganho total da operação ela muda, é 250%, porque eu estou unificando as duas razões perda-ganhos aqui, da primeira entrada com a da segunda entrada. Né? Sendo que, imaginando uma perda, esse RPG é a razão perda-ganho. Né? O total real da razão perda-ganho na entrada 2, imaginando que existiu uma perda na entrada 1, está sendo de 150%. Por quê? Porque o valor que eu estaria ganhando nessa operação é os R$60, né, o financeiro do gain, menos o loss dessa entrada. Então, basicamente aqui, se a gente colocasse como uma fórmula, o valor real desse ganho daqui, ele é os R$60, né, menos o financeiro de loss aqui. Ele passa a ser 40. Esse aqui está sendo o ganho real dessa operação. Eu estou cobrindo o loss e o outro. Assim como esse daqui seria o ganho real dessa operação, seria esse valor aqui de gain, menos esse stop loss com esse stop loss. O ideal é que a minha operação ela me deixe no lucro, né? Ao final das minhas 3 entradas, eu estou simulando 3 entradas aqui, eu fique no lucro. E aqui eu tenho uma operação final, né? Imaginando que essa operação também foi estopada, eu vou manter os 150 pontos aqui. Estou com 250 pontos, eu tinha a mentalidade de chegar até 600 pontos de stop loss. Eu vou fazer aqui essa outra entrada, vai ser no 121.750, pensando aqui em compra. Esse stop loss aqui seria o meu último stop loss, então vou colocar ele aqui com 350 pontos. E eu vou imaginar que essa entrada daqui eu já não quero, o preço ele não vai chegar nesse primeiro alvo, assim como eu tinha projetado aqui no segundo, e eu quero recuperar às vezes esse valor de perda, o que já tinha tido os 250 pontos. Então vou colocar aqui como se fosse um gain de profit de 250. Né? A razão perda-ganho dessa operação é 71,43%. Né? Eu estou arriscando perder 70 em comparação de ganhar 50. O meu valor de ganho real aqui está zero, porque esse gain aqui só cobriria esses stop loss. Se eu quisesse ter algum lucro, eu teria que melhorar isso daqui. Aqui o meu ganho ficaria R$10, que seria equivalente a 1%. Né? A total razão perda-ganho dessa operação daqui como um todo, a unificação delas, é 133%, né? Que é essa média aqui. A da razão perda-ganho no segundo momento, imaginando que aconteceu uma perda, é de 120%. E nessa terceira entrada caiu uma razão perda-ganho para 50%, né? Que é o que eu estou me propondo ganhar em função de tudo que eu já perdi, o que eu ainda posso perder, e que eu estou arriscando outro stop loss de 70. Né? E essa operação, no geral, eu estou me dando uma possibilidade total de ganho de R$160, possibilidade total de perda de 120, o que ficaria aqui num cenário muito bom, considerando que cada uma dessas operações, essa parcialmente, ela fosse gain. Né? Isso daqui, gente, é uma outra maneira de se operar, não fazendo o preço médio, mas quando você tem, às vezes, você vai fazer uma entrada, e aquela entrada você considera que ela é um risco maior. Né? Então você opera aqui com, vamos pensar, 20 contratos, por exemplo, opera com 10 contratos, e você não quer fazer essa entrada de mão cheia, como uma entrada única, mas você tem essa margem de 10 contratos ali para você operar,
E você dividiria aqui igualmente, né? Com 10 contratos não dá para dividir igualmente, vamos pensar aqui em 9. Você dividiria aqui igualmente na sua entrada 1, na sua entrada 2 e na sua entrada 3. Cada uma delas você faria com 3 contratos, né? Ficaria dessa maneira. Vamos configurar aqui, ó. 9. Se fosse uma entrada única com 600 pontos de stop loss, pensando em 200 de gain, que foi como teria feito dele, em 200 de gain, ela ficaria com 33%, tô querendo buscando 360, 1080 aqui o stop loss. Se eu somar todos os gains, 200, 500, 800. Se eu colocasse aqui 800, ela ficaria dessa maneira, 133, 1080, 1440. Mas às vezes você imagina que essa operação ela pode ser muito difícil de acontecer, ela não aconteceria e você quer modificar o seu risco. Então eu vou trabalhar com 3 contratos e vou redistribuir esses 600 pontos de stop loss e os 800 pontos de gain, e eu redistribuir eles dessa maneira em entradas parciais, né? Possibilitando aqui uma configuração tanto quanto diferente do que ficaria numa entrada única. Mas aqui é um jeito de você trabalhar, às vezes numa operação de risco, que ela pode vir a estopar e você vai fazer reentradas, né, naqueles momentos ali. Eu poderia ter colocado aqui, se eu estivesse buscando recuperar tudo que aconteceu, mais o meu gain inicial, era os 200 pontos. Então vou colocar aqui 100, 150, 250 mais 200, esse take profit seria 450 pontos. Isso aqui manteria o meu ganho real aqui em 120, né, que eu teria cobrido esses outros dois stop loss, e ainda assim ficaria com um gain. Beleza? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Esse é um pouco do conceito assim de entrada parcial de maneira bem básica mesmo, pra gente ver. Começa a ficar mais chatinho, um pouco mais complexo às vezes de abordar. Pro day trade nem sempre é tão legal, porque as operações são mais dinâmicas e rápidas. Mas para quem gosta de dividir entradas aí, tem que ter essas coisas, esses conceitos básicos aí em mente. Beleza? Vamos pro próximo.